Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Graças a Deus, momento da Palavra de Deus. Hoje o tema, concluindo a palavra, você que está comigo ao vivo agora, você que vai ouvir em outro momento, o tema da mensagem, concluindo hoje, é: você foi criado por Deus para ser semelhante a Jesus Cristo. Eu vou repetir: você foi criado por Deus para ser semelhante a Jesus Cristo. Você que porventura está ouvindo agora pelo rádio, pela live, diz: pastor, mas eu não acompanhei a primeira parte da mensagem. Não tem problema, em um minutinho eu vou introduzir você na mensagem e a gente vai avançar aqui para a glória de Deus. Diz o texto sagrado, e eu vou ler duas passagens bíblicas, Romanos 8 e 28, Romanos 8, 29 e Colossenses 1 e 15. E diz assim o texto sagrado, lembrando, olha lá, é Deus falando para você: meu filho, eu criei um propósito, um caminho, e as coisas vão para um lado, vão para o outro, tem sofrimento, tem vitória, tudo para que você pareça mais com o meu filho, Jesus Cristo. Esse é o propósito maior de estarmos aqui nessa terra, ainda aqui batalhando. Mas vamos lá. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você através da palavra do nosso bom Deus. Está escrito, Romanos 8, 29, Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Ou seja, Jesus, ele é o nosso norte. Através dele, a gente sabe o que está planejado para a nossa vida e que Deus nos fez, nos moldou, moldar, ajeitar, né? A partir do próprio Jesus. É isso que o texto diz. Colossenses 1:15 nos ajuda nessa compreensão e diz assim, ó: olhamos para o seu Filho Jesus e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Ou seja, a gente olha para Jesus e a gente vê o porquê Deus fez todas as coisas. Por quê? Para quê? Com que objetivo? É bem verdade, irmãos, que vez por outra nós nos perguntamos o porquê. O porquê desse sofrimento, o porquê as coisas acontecem dessa maneira, o porquê as coisas parecem ser mais difíceis para mim, para você. São muitos porquês. O triste é ver que ainda muitos cristãos não perceberam o propósito que lhe sustenta nesta vida. O porquê Deus lhe criou, permitiu que você nascesse, chegasse a esse estágio da sua vida e você ainda está por aqui nessa terra, hein? Para quê, hein? Por quê? Qual é o propósito? Eu poderia apontar muitos propósitos, mas o principal de todos eles é que você caminhe, ande, isso é propósito, por um caminho que te leve a parecer todo dia mais com Jesus. Isso mesmo, ser semelhante ao próprio Jesus. E um minutinho da sua atenção aqui, e eu quero introduzir os irmãos que não ouviram a mensagem, porque a gente viu na primeira oportunidade o texto sagrado lá em Gênesis capítulo 1, 26, que a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós trazemos conosco marcas, vamos dizer assim, um perfil imutável do próprio Deus. Você foi feitura de Deus, criação de Deus, e você traz traços do seu Pai. Você compreende o que eu estou falando? É uma verdade
às vezes difícil de compreender e ao mesmo tempo fácil. Porque quando eu digo isso, a gente viu aqui que nós somos seres espirituais e quando nós entendemos isso, a gente está entendendo que somos de fato feitos à semelhança do próprio Deus. Somos seres espirituais, somos seres espirituais, isso quer dizer que a carne morre, essa carne aqui vai morrer, vai passar, mas o seu espírito e o meu é eterno. A gente viu também que você pode pensar, você pode resolver problemas, você é racional, como o seu Deus é racional. Nós podemos também compreender essa expressão que nós fomos feitos, imagem e semelhança de Deus, quando nós paramos e pensamos assim, eu posso me relacionar com as pessoas, eu posso amar as pessoas, eu posso receber amor, eu posso servir as pessoas, eu posso ser servido. Eu tenho a consciência moral, que é justamente a capacidade de você saber o que é certo e errado. Isso é o próprio Deus que lhe dá. A gente viu também, para a gente avançar aqui rapidamente, que é tão verdade esse negócio que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que às vezes nós queremos se comportar como Deus. Por exemplo, quando você quer controlar as circunstâncias, quer que as coisas aconteçam do seu jeito, quando você quer controlar o futuro, quando você quer controlar as pessoas, cá pra gente, vez por outra, a gente tá aperreado porque a gente quer, não, mas tem que ser assim, eu vou fazer assim, porque isso não pode acontecer. Meu irmão, isso não é atributo seu. Isso Deus não lhe deu, essa tarefa de controlar as pessoas. Pare com isso. E a gente viu, eu explorei bem isso na primeira oportunidade que nós tratamos sobre este negócio. A gente viu também aqui, já para a gente entrar agora no tópico novo da mensagem, a gente viu também na oportunidade anterior que, olha só que coisa interessante, que Deus não aprova de jeito nenhum o aborto. Ah, pastor, não, mas a lei tem os seus casos que exclui aí uma pena e permite o aborto. Pode fazer lei com força aí. Deus não aprova o aborto. Deus não aprova o aborto, porque aquele ser, ele é gerado conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. Porque Deus não aprova o assassinato, porque ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, porque não é porque o outro é humano, não. É porque o outro, a base espiritual é essa. É porque o outro, por pior que seja, ele é imagem e semelhança de Deus. A gente viu isso aqui. Mas vamos lá. Nesse negócio que nós somos imagem e semelhança de Deus, do Altíssimo, que eu falei que hora é difícil da gente entender, mas tem hora que é fácil da gente entender. Eu quero dizer a você que nessa criação de Deus entrou o pecado. O pecado entrou estragando muita coisa. E agora, Jesus vem e traça um caminho para que nesse caminho você receba a restauração de Deus para parecer com o seu Filho Jesus. Eu vou repetir. No meio entrou o pecado e agora nós perdemos muitas coisas do próprio Deus. E aí ficou agora o pecado entranhado na nossa natureza. Sabe o que é entranhado? É que faz parte, não tem como separar o pecado da gente agora. Aí chega Jesus, morre na cruz e diz, não, eu vou agora pavimentar um caminho e que o meu povo, o povo simples que crê em mim, vai passar, e esse caminho é um caminho de tratamento. E esse caminho de tratamento tem um objetivo principal de torná-los semelhante a mim, Jesus. É isto aí o centro dessa mensagem de hoje. Por isso que eu digo, você foi criado por Deus para ser semelhante a Jesus Cristo. E agora eu digo a você nesse contexto todo que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a obra
que ainda está pendente na sua vida e na vida dos seus. A obra do Espírito Santo em você, ela é fundamental para que você cumpra o propósito, ande no caminho de Deus. Se está fora do caminho, meu irmão, você não vai conseguir vencer a angústia. Se estiver fora do caminho, você não vai conseguir vencer o seu pecado. Se você estiver fora do caminho, você não vai conseguir vencer o seu eu que ferve dentro de você, suas concupiscências. Se estiver fora do caminho, não vai dar certo. Você está no caminho, pronto, pois bem. Quem vai te ajudar nesta obra de reestruturação é o Espírito Santo de Deus. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque quando nós falamos da obra do Espírito Santo de Deus, nós ficamos a se perguntar: e qual é o meu papel nisso tudo? Eu vou lhe explicar qual é o seu papel. Mas antes eu quero dizer que essa obra do Espírito Santo, ela quer fazer com que você tenha agora as mesmas características do próprio Cristo. Esse processo a Bíblia chama de processo de santificação. Perceba que eu fiz questão de dizer processo. Eu não falei só de santificação. Eu falei processo. Processo. Tem etapas, tem puxa para um lado, tem puxa para o outro, tem tempo para as coisas acontecerem. Por isso que eu digo a você, você não pode estar julgando a sua vida espiritual por um momento, por uma circunstância, por esta luta ou por esta vitória que você tem. Não é assim, não. Tem um processo. E nesse processo, lá está o Espírito Santo de Deus. Nós estamos, quem está me assistindo agora, ao vivo, sabe que a gente está terminando o ano. Findou-se o ano. E aí vem muitas promessas. Eu vou mudar, eu vou tomar outro rumo na minha vida, a partir do próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Eu quero dizer a você que os seus esforços pessoais não podem realizar essa transformação que o Espírito Santo de Deus quer realizar na sua vida. Por melhor que seja a sua vontade, a sua boa vontade, por melhor que sejam as suas intenções, suas promessas, reúne família, pede perdão, não sei o quê, puxa para lá, puxa para cá. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai encontrar o sentido para a vida, meu irmão. Com suas forças, você não vai conseguir. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar essa transformação que Deus deseja na sua vida e na minha vida. Só o Espírito Santo de Deus, e diz o texto sagrado, lá em Filipenses 2,13, está escrito: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Deus sempre está criando uma situação para que a gente obedeça à vontade dele. E quando eu digo nesse caminho que nós chamamos de propósito para você parecer mais com Cristo, eu também, que essa obra é feita pelo Espírito Santo de Deus, às vezes, e eu quero aqui deixar bem claro que quando eu falo obra do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, muitas pessoas logo acham e pensam sobre aquelas manifestações que as pessoas pulam, se emocionam, que as pessoas veem coisas, milagres acontecendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, na maioria das vezes, esse poder que vai te ajudar, está te ajudando a parecer mais com Jesus Cristo, ele acontece na nossa vida de maneira muito discreta e silenciosa. E sabe, o que acontece, às vezes a gente fica dizendo assim, não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque às vezes nem a gente mesmo percebe essa mudança tão lenta que o Espírito Santo provoca na nossa vida, aleluia. Mas eu quero, chegando aqui nessa mensagem através do rádio, pelas redes sociais,
Você que está assistindo, você que ligou o rádio agora, dizer a você, meu irmão, aleluia, por mais que seja cruel os dias que você está vivendo, Deus está contigo porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia, e o poder do Espírito Santo dele, mesmo de forma silenciosa, que você bate para um lado e para o outro e diz, mas pastor Júnior e eu, Deus está contigo te tratando. Não recue, porque você é cooperador do Espírito Santo de Deus para provocar as mudanças que Deus quer na sua vida. Eu disse que você, por vontade própria, mesmo que seja boas suas intenções, você sozinho, no grito, na força, não tem nada feito. Tem que ser pelo poder do Espírito Santo dele. Mas também tem outra situação. Deus está esperando você tomar uma posição e uma postura. E quando Deus cobra de mim e de você uma posição e uma postura clara, objetiva, você também não pode esperar agora se sentir preparado. Não, pastor. Eu ainda não tomei essa decisão porque, pastor, é muita gente envolvido, pastor, tem que ser devagarzinho e tal, e tal, e tal. Eu sei, tem coisas que a gente se envolve e que são delicadas. Pessoas que têm envolvimento com mais de uma família e é um processo, estou dando esse exemplo, mas pode ser em outra área. Diz, pastor, como é que eu vou tomar uma decisão agora, pastor? Essa palavra está falando comigo, é Deus falando comigo, pastor, mas que nó é esse, pastor, que eu dei na minha vida para desatar agora? Como é? Olha, nesse processo, Deus cobra de você uma ação. E aí não tem como, eu não posso lhe ajudar de outra maneira. Até porque eu tenho os meus nós para desatar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você, para tomar uma decisão, meu irmão, não fique esperando você se sentir forte, autossuficiente. Não, agora está tudo ajeitadinho, tudo redondinho e eu vou fazer. Não, Deus quer que você siga, porque o tempo está passando. Deus quer que você siga, mesmo com a sua fraqueza. Deus quer que você siga se esforçando para fazer a coisa certa. Deus quer que você siga enfrentando os seus medos e os seus sentimentos. Seguir. Ação. Atitude. Deus colocou o Espírito Santo de Deus, para te ajudar. E Ele está trabalhando. Agora calma, tenha calma. Porque a Bíblia, quando vai falar de crescimento espiritual, a Bíblia deixa muito claro que esse processo é lento. É lento. É lento. Na maioria das vezes é lento. Por exemplo, a Bíblia, e a gente aprende aqui, que quando a Bíblia fala do crescimento espiritual, ela compara a uma semente. Eu até trouxe uma palavra aqui falando sobre semente ainda há pouco. E qual é o processo do agricultor lá com a semente? Ajeita a terra, espera o tempo da chuva, o tempo próprio para cada semente, planta, fica lá cuidando, cultivando, para depois dar fruto. Quando a Bíblia fala de crescimento espiritual, ela fala comparando a uma semente. Mas a Bíblia também fala do crescimento espiritual comparando a uma edificação. Ou seja, uma vida espiritual precisa ser construída. Eu lembro bem quando a gente estava construindo o templo central da gente, que hoje é uma igreja muito bonita, o templo central do Ministério Novos de Paz, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. E aí eu ficava vendo lá, a gente fazia campanha, uma luta medonha, e as bases eram enormes. E ali colocava cimento, era meio mundo de dinheiro. Quando chegava no solo, ninguém via nada, mas embaixo está lá uma estrutura construída e levou tempo. Hoje a igreja está edificada. A igreja que eu falo, paredes, o prédio, igreja. Então a vida espiritual da gente
É como a lida com a agricultura, tem que ter paciência, tem que ter o tempo. É também como uma construção, mas a Bíblia fala também, em alguns momentos, comparando a vida espiritual com uma criança. Eu quero saber se você passa de criança para homem feito já. Não, a criança tem que se alimentar bem, tem que ter o tempo dela. É tempo de criança, brincar, estudar, se alimentar bem, se exercitar, passa lá, adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude e tal. Agora é uma pessoa madura. Tem como uma pessoa passar de criança para um homem feito? Não tem. Por isso que essa palavra está no meu coração dizendo a você, você está querendo colocar os pés pelas mãos, por quê, hein? Tem um processo, irmãos, até para a gente se tornar uma pessoa má, maligna. O cara não consegue fazer do dia para a noite, não consegue ser a pior de todas as trepeças, me permite a expressão, do dia para a noite, você não consegue. Tem que ter um processo. O retorno para aparecer com Cristo, puro, fiel, Filho de Deus, também tem um processo. Tem um processo. E eu quero ler aqui com você porque a Bíblia ela nos mostra algo sobre ser semelhante a Cristo. E olha só o que o texto sagrado diz. Avançando aqui, a gente já viu nesse novo momento que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a obra. Ele é o principal encarregado para trabalhar, que não adianta o seu esforço, simplesmente por conta própria. Eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou ser crente agora, não sei o que, eu vou escolher isso. E é conversa para boi dormir. Ou você se agarra tomando a atitude certa diante de Deus, enfrentando sua fraqueza, seus medos, seus sentimentos, não esperando se sentir forte, apto. Não, eu vou porque, pastor, eu tomo essa atitude ou a vida vai me destruir. Ou os caminhos que eu tomei vai me destruir, pastor. Eu sei, eu estou entendendo a palavra, pastor. Eu fui criado para isso. Se eu não andar, pastor, nesse caminho para ser semelhante a Cristo, parecido com Cristo, eu não vou, pastor, vencer essa angústia do meu coração, essas incertezas, essa infelicidade que está me corroendo, pastor. Eu estou entendendo, glória a Deus que você está entendendo. E a gente viu que o Espírito Santo ele trabalha, que o crescimento espiritual, ele é lento na maioria das vezes, mas a Bíblia agora nos mostra algo sobre esse parecer mais, ser semelhante a Cristo, lá em Efésios capítulo 22 e versículo 24, está escrito assim, ó. Olha o que a palavra do Senhor está nos falando nesta oportunidade. Diz assim o texto sagrado: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam que vocês vivessem uma vida de pecados e que estavam sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Ou seja, primeiro aqui, você precisa abandonar a velha maneira de agir, a velha maneira de se portar, de falar. Esse processo vai ter que passar. Vai ter que passar. Peça a Deus, crie uma situação, paciência. É o que a Bíblia exige de mim, de você, com a ajuda do Espírito Santo. Você vai ver, calma, vai ter um processo para tudo isso acontecer. Aí continua. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com uma nova natureza. Eu vou repetir isso aqui, ó. Vistam-se com uma nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Olha que coisa linda. Agora a gente vai se vestir de uma natureza que é parecida, é como que a gente vestisse agora a roupa, entre aspas, do próprio Cristo, tomando agora para si os seus contornos. E diz assim, ó, e que se mostra na vida verdadeira, ou seja, essa nova natureza se mostra não é com palavra, nem com conversa bonita, não. É com a vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Jesus. Então, primeiro, a Bíblia fala muito claro que esse processo aí de parecer mais com Cristo passa por abandonar a velha maneira de agir.
passa, segundo, pela mudança de pensamento. Essa mudança, ela aqui é usada para descrever a transformação sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. Veja bem, que transformação, que mutação. A mudança da mente é uma mudança mesmo. O cara era um prostituto, não podia ver um rabo de saia, o cara era violento, o sujeito era impaciente, não respeitava ninguém, violento dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Tem que ter uma mudança dessa, radical. E essa mudança, ela fala justamente dessa mudança sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma mudança radical. E por último, você agora recebe nesse processo de santificação todo, de caminho rumo a ser semelhante a Cristo, você agora toma para si hábitos que já não são mais hábitos de um homem comum e natural, são hábitos do próprio Deus. Agora, a vontade de Deus, as coisas que Deus valoriza, aos poucos começam chegando na sua vida. E você começa agora se comportando, é o caráter de Cristo sendo aperfeiçoado na sua vida. Seus comportamentos agora, você diz, não, eu fazia isso, mas agora eu não faço, Deus está me tratando, Senhor me ajuda, eu não quero ser aquele velho Júnior, eu quero ser um homem transformado pelo Senhor. Glória a Deus. Então, nós estamos já finalizando e eu quero aqui repetir para você mais uma vez algo importante. Esse tornar-se semelhante a Cristo é algo lento e que passa por um processo de crescimento espiritual. Não é do dia para a noite. E a gente gosta de coisas mágicas, de um estralar de dedos. A gente gosta que uma só palavra resolva toda a nossa vida, um só sermão resolva os nossos problemas. A gente gosta de que as coisas aconteçam no estralar de dedos, apertou um botão, resolveu. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nesse processo todo, Deus valoriza o amadurecimento. E quando eu falo de amadurecimento, eu lembro lá do meu interior. Você já comeu uma banana que amadureceu num pé de forma natural? Você vai e come uma banana que teve o seu processo natural todo respeitado. E pega uma banana de carborete. É um método que tem que abafa, dá muito calor com produtos químicos e a banana, ela amadurece do dia para a noite. Essa banana que passa por esse processo não natural, artificial, não tem o mesmo gosto da banana natural. Com isso, Deus está dizendo a mim e a você, meu filho, eu estou produzindo um processo na sua vida natural e que vai glorificar o meu nome. Nesse processo, se prepare, porque Deus vai usar palavras como essa para te tratar. Deus vai usar as pessoas para te dar apoio e também para ser um empecilho na sua vida. Deus vai usar as circunstâncias, as coisas que estão ao seu redor. Ora vai contribuir e ora você vai dizer, não, está me atrapalhando, mas vai contribuir também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o nosso Deus. Na verdade, você não pode estar focado nas coisas acontecerem de uma hora para outra. Você não pode estar obcecado pela rapidez, pelo estralar de dedos e as coisas acontecerem, você vai estar tudo a perder. Tenha calma, tenha calma. Deus está interessado, não é na aparência. Deus quer que você seja um crente mais resistente, mais constante. A gente quer o atalho, a gente quer o jeitinho de brasileiro. A gente quer a solução imediata. Mas não.
A verdadeira maturidade, ela nunca chega depois de uma única experiência. A verdadeira maturidade, ela é um jogo, posso dizer assim, um aglomerado, uma junção de várias coisas. Deus está permitindo várias coisas na sua vida. É para que você continue nesse caminho, rumo a ser semelhante ao seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor, não abra mão da obra do Espírito Santo na sua vida, que por vez é lenta, às vezes a gente nem percebe, mas Ele está trabalhando. Não se exclua de tomar a sua decisão firme e constante. Mesmo diante da fraqueza, Deus está esperando você enfrentar com fraqueza, com medo, seus sentimentos. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa de coragem, porque todo ato de coragem Deus honra. O diabo que é covarde, e os seus demônios e os seus seguidores. Mas Deus não. Deus, Ele honra todo tipo de coragem e Ele quer que você tenha coragem para tomar essa decisão. Não existe, a gente viu aqui, atalho. Não existe uma palavra só. Não existe um método só. Não existe resolver o problema e pay buff, tá? Isso é conversa. Claro que Deus pode fazer tudo e Deus é Deus de milagre e de grandes coisas. Mas esse processo de parecer que é o que mais interessa a Deus, de transformar a nossa natureza velha numa nova natureza, nos dar um vestido novo, uma vestimenta nova, esse processo é paulatino. Portanto, não julgue a sua vida espiritual pelas suas emoções, nem permita que ninguém julgue. Deixe as coisas acontecerem. Você não está tomando sua posição, sua postura, você não está conversando com Deus, Deus não sabe as coisas. Então, pois bem, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém.